tarde, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. A gente pede também para você ser membro do canal, deixe aí nas lives seu superchat, deixe também aí, né, um Pix também para o canal, né? Fica sempre na tela lá das nossas lives, beleza? Meus amigos, o vídeo dessa tarde de domingo é um vídeo falando aí sobre os advogados do Vasco. E os advogados do Vasco, né, a gente vai falar aqui agora. Advogados do Vasco em ação contra veto a uso do Maracanã são parentes do presidente do TJRJ. É isso mesmo, isso não é história nova, isso é coisa antiga e vocês sabem muito bem, a gente vai comentar sobre isso. O Vasco entrou na justiça contra o Flamengo por causa do veto do consórcio Maracanã e realização da partida do clube contra o Sport no dia 3 de julho, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A ação foi distribuída nesta sexta-feira ao juiz Alessandro Oliveira Félix, da 51ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ. O processo foi aberto contra o Flamengo porque, apesar de ele ser sócio do Fluminense no consórcio, é quem responde juridicamente pelo contrato. Na ação, o Vasco é defendido pelos advogados Marcelo de Andrade Figueira e João Pedro de Andrade Figueira. Eles são, respectivamente, filho e irmão do atual presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Henrique Carlos de Andrade Figueira. A dupla, entretanto, não foi encontrada para atuar apenas nesta ação. O escritório deles, o Andrade Figueira, advogado do Vasco para outros processos. O consórcio Maracanã negou definitivamente o pedido do Vasco sob a alegação de preservação do gramado. E eles baseiam em um documento Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado do estádio no Maracanã, que afirma que o ideal é que haja um jogo por semana no estádio e que haja uma partida programada para o dia anterior ao solicitado pelo Vasco. O clube soltou uma nota de repúdio e que considerou o veto como um absurdo. A alegação dos advogados do Vasco é que o contrato de permissão do uso do complexo Maracanã não abre qualquer possibilidade de negativa de utilização pelos outros clubes e pedem que seja autorizada a partida no Maracanã nas mesmas condições comerciais praticadas aos jogos do Fluminense no ano de 2022. Os advogados também sustentam que no dia 12 de junho o Vasco jogou no Maracanã menos de 24 horas depois da partida entre Fluminense e Atlético Goianiense, que não havia sido qualquer reclamação ou incidente com relação ao estado do gramado. Com certeza. O Flamengo informou que apresentará à Justiça um laudo técnico que prova os prejuízos ao espetáculo, com os danos ao gramado e até aos atletas, por consequência do excesso dos jogos no estádio. Entre as justificativas está também a situação ocorrida no ano passado, quando os dois permissionários tiveram que jogar em outras praças para que o gramado fosse preservado, a fonte do Globo. Meus amigos, por que a gente quer falar sobre isso? Né? Vocês viram aí que a fonte é o Globo. Hoje, o que acontece? A Globo aí vem denunciando essa notícia porque é uma situação em favor do Vasco e contra o Flamengo. E eles expõem essa notícia que não é nova, é antiga, principalmente nas eleições do Clube de Regatas Vasco da Gama, em 2020, do dia 7 de novembro, a eleição presidencial que foi anulada, impugnada pela Justiça, por essas mesmas pessoas que estão aí. Que na época
A Globo não mostrou a eleição do dia 14, a eleição totalmente viciada, a eleição sem um mapeamento da eleição, a eleição sem lista de votantes, aonde a Globo não mostrou a situação do que acontece realmente aí nos bastidores, principalmente na política do Vasco, aonde o TJRJ tem pessoas hoje, né, advogados do Vasco que são parentes aí, né, do presidente do TJRJ. E isso não foi mostrado na Rede Globo, porque era uma situação a favor do Vasco e contra eles, porque eles queriam ter o Jorge Salgado como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama e não o Levenciano. E hoje, como a situação é totalmente adversa, é uma situação que fere o clube queridinho deles, o Clube de Regatas do Flamengo, eles expõem essa situação na mídia e mostram isso tudo aí ao telespectador, né, para fazer uma situação contra o Vasco, para o Vasco não conseguir vencer aí na justiça e ter o Maracanã para essa partida Vasco Esporte. É uma emissora nojenta, é uma emissora de lixo, é uma emissora que só interessa o que convém a ela, com toda certeza. Por isso essa notícia, né, expondo essa situação, para tentar melar, para tentar aí tirar, né, que esses advogados consigam que a partida Vasco Esporte seja no Maracanã, tentando fazer uma imagem suja, né, do que acontece dentro dos bastidores do Vasco. Mas quando foi para realmente falar a verdade, né, dessa situação toda, eles não mostraram, né, que o presidente do TJRJ é o Henrique Carlos de Andrade Figueira, né? E lá atrás eles não mostraram que esses advogados não tinham parentes com esse presidente do TJRJ, e hoje eles dão essa notícia, né? Porque é contra eles, não interessa a eles, e é contra o clube queridinho deles, o Clube de Regatas do Flamengo. A gente tem que botar isso aqui realmente na cara de todos, que a gente tem falado no canal aqui, sempre contra a Globo, sempre contra essa emissora que é o câncer do nosso país. É uma emissora que já comanda não só os bastidores do esporte, mas também os bastidores da política brasileira, onde eles colocaram vários presidentes na cadeira da presidência ao longo dessas décadas. E que hoje tem um presidente que é contra essa emissora, e eles fazem de tudo para tentar tirar o presidente de qualquer jeito da cadeira, porque mexem com eles, brigam contra o sistema. É uma emissora que realmente não tem credibilidade, e é por isso que hoje ela perde muito aí, tanto nas audiências, que é uma das piores da sua história, por ser essa emissora canalha e vagabunda, que é chamada Rede Globo de televisão. A famosa fake news. Uma emissora que, se eu fosse você, telespectador, deixaria de assistir, porque aqui na minha casa ninguém assiste essa maldita emissora, que traz isso, né? Uma situação contra o nosso clube e sempre em favor do Flamengo. Meus amigos, um casaca no coração de todos, saudações cruzmaltinas a todos vocês, uma ótima tarde de domingo a todos. Mais tarde vamos estar fazendo também um vídeo aí da noite, e também uma live aí com o senhor Antônio Lima, o Vascaíno de Manaus, com o canal Russo Vascaíno e o canal Democracia Vasco. Casaca no coração de todos, estamos juntos nessa batalha, nessa luta, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Casaca no coração de todos vocês. Valeu!